Quem vai conversar com a gente é a Mariana Rala, falei certo? Ginecologista e obstetra. Tudo bem? Prazer, boa tarde. Boa prazer tarde. Receber você Vamos aqui. lá, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? E sabe o que eu tenho visto? Sim. As mulheres acabam fazendo os exames de rotina, Papa Nicolau, até colposcopia, pegam o resultado e às vezes demora muito para ir até a ginecologista. Verdade. Aí elas olham o resultado, vão até o site de pesquisa, Vê o que é, vê o que é, aí começa a ficar apavorada, não entende bem. Calma, espera. Primeira coisa, vocês precisam conversar com a ginecologista. Lá dá, sim, algumas vertentes, mas não necessariamente o que você tem. Então, nada melhor do que esclarecer agora todas essas dúvidas, Sem dúvida. O que a gente tem para explicar aqui hoje é o seguinte: a cervicite nada mais é do que uma inflamação do colo do útero, né? Cervix quer dizer colo uterino, cervicite, então, it de inflamação. Essa inflamação pode ser causada por uma série de coisas, mas então, entre elas, bactérias, fungos, protozoários, vírus, às vezes até químico. Então, uma mulher que tem alergia à camisinha, por exemplo, pode fazer uma alergia química. E esses sabonetes que também, são... mas os sabonetes, na verdade, são usados pela parte de fora. Então, eles não mas não altera, não chega a atingir, tá bom. Mas em relação ao colo uterino, uma coisa que é importante da gente mostrar é o seguinte. Então, a gente tem aqui a região do colo e a região de transição da parte de fora e a parte de dentro. São epitélios diferentes. Esse epitélio de fora, ele é mais resistente à agressão. E esse de dentro, ele é um pouco mais sensível. Aquela mulher que usa anticoncepcional há muito tempo ou que está gestante, ela tem... as adolescentes também, né, que são a maior incidência de cervicite nas adolescentes, sim, elas têm uma transformação dessa área que chama metaplasia e o que facilita mais inflamações e infecções nessa área também. Então, aí por isso que a gente tem que ter um cuidado a mais com essa região. Daqui, então, as mulheres grávidas tomando pílulas, mais jovens, né, que a gente chama de ectrópio. E esse nada mais é do que aquela famosa feridinha, que a mulher às vezes fala, eu fui ao ginecologista e disse que tinha uma feridinha. Nem sempre é uma ferida, é só uma inversão do colo, o colo ele se vira para o lado de fora e fica mais susceptível à infecção. E até no procedimento eles jogam iodo, né? Isso, aí a gente na investigação. O que é importante é a gente fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, aquela mulher que está tendo relação e aí ela tem sangramento. Então, aqueles sangramentos fora do período menstrual, que não era para ela... Pode ser dessa feridinha, dessa cervicite. Outras coisas que ela pode ter, dor durante a relação. Então, na penetração, quando ela tem aquela dor na profundidade, pode ser também de uma cervicite. Então, assim, a cervicite, em muitos casos, apresenta sinais? Sim, em alguns casos não apresenta sinal nenhum. É aquela moça que foi ao ginecologista fazer seus exames de rotina, colheu o Papa Nicolau, acabou precisando fazer uma biópsia e pode vir como cervicite. Isso não necessariamente requer um tratamento próprio para isso. Agora, os agentes causais da cervicite que devem ser investigados e tratados. Entendi. Que é isso que a gente vai falar. Então, por exemplo, a mulher vai no ginecologista, a gente coloca o espéculo vaginal, né? E aí a gente consegue visualizar o colo uterino que está lá dentro da vagina, lá no fundo da vagina. Com essa escovinha, que é um procedimento indolor, a gente faz a coleta do material e aí você pode investigar, Marise, todas as bactérias e fungos e protozoários dessa região. Entendi. E fazer o tratamento quando tiver necessidade. Entendi. E a cervicite pode acabar... sei lá, de repente aparecendo um tipo de corrimento ou outro, mostrando um indício? Com certeza. Aí esse é um dos sintomas principais, que são os corrimentos, que pode ser na forma de um corrimento esbranquiçado, de um corrimento amarelado, às vezes até acinzentado e bolhoso. Então, esses corrimentos devem ser investigados. O que eu digo sempre para as mulheres é que a mulher tem a vagina úmida. Então, às vezes a secreção vaginal é fisiológica. É algo normal. Próprio da mulher. Agora, se tem coceira, se tem dor, se tem ardência ou mau cheiro, realmente tem que investigar.
porque isso não é normal. Então tem que ficar de olho na cor, no aspecto, no odor também. Isso mesmo. Tá. E na quantidade. E na quantidade. Aquelas mulheres que fazem uma grande ingestão de açúcar, de farinhas brancas, a gente sabe que isso favorece a proliferação. Por que isso? Porque você aumenta, é como se fosse um alimento para o fungo. Então você aumenta a quantidade de glicogênio na vagina e facilita a infecção pelo fungo. Então quer dizer, essa flora toda bacteriana que nós temos, as mulheres têm já algumas bactérias que acabam Todas nós temos. Fazendo surgir esse Todas nós temos. Essa flora vaginal é mista, né? É uma microbiota, então um conjunto de micro-organismos que estão lá para proteger a gente, para manter o epitélio íntegro e para não ter corrimento. Agora, se você teve um estresse muito grande, abusou na sua alimentação, excesso de ingesta de álcool, e aí depois eu vou falar do cigarro também, a gente sabe que perde essa defesa, essa barreira. A imunidade cai, A imunidade cai. E é aí que realmente tem a proliferação de bactérias e fungos, favorecendo essa famosa cervicite. E transmissão também nas relações sexuais? Também nas relações sexuais. A gente insiste muito com o uso do preservativo, né? Mas, no caso até de alguns vírus do tipo do HPV, mesmo com o preservativo a gente pode fazer a transmissão. Então, mesmo usando o preservativo regularmente, não isenta a mulher de visitar o seu ginecologista, para ver se está tudo bonitinho nesse colo. Antes as mulheres achavam que de 6 ou de 1 em 1 ano já está tudo bem. Normalmente é suficiente, mas agora agora ela não tenha queixas. Parece que agora o número aumentou de se frequência. ela não tiver queixa nenhuma, for uma mulher saudável, que pratica atividade física, e agora aproveitando o assunto atividade física, né, que vocês falaram super. Falamos. Gente, é muito bacana, porque a atividade física aumenta o fluxo sanguíneo local. Olha. Isso você aumenta a sua defesa local também. Então, a atividade física, além de tantos benefícios que todos nós conhecemos, evita assim corrimento e vulvovaginite. E aquele mito que falam que quando a mulher está no período pré-menstrual, não pode treinar? Pode sim. Tem que treinar. Pelo contrário, ela pode fazer numa intensidade menor. Se ela tiver com muita dor, ela não vai conseguir. Porque a liberação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e da dopamina, vai melhorar a dor dela. Olha que maravilha. Então não tem desculpa. Tem que fazer. Aí melhora no humor. E aí, voltando no assunto da cervicite em relação ao fumo, ao cigarro, eles viram que em mulheres que fumam e que fazem uso contínuo do tabagismo, a nicotina foi isolada lá no colo. Então, essa coisa, além de ser venenosa para os pulmões, para o corpo todo, vai para lá também e piora a defesa local. Nossa, altera o pH, facilita a infecção por fungos e bactérias e vírus. Então, gente, já está na hora de parar de fumar. Essa questão do tabagismo, todo mundo sabe que faz mal de uma maneira geral, mas agora mais especificamente assim, para o colo uterino também. Nossa, eu tenho uma pergunta para você aqui do Instagram, pode colocar aqui pra gente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Do Instagram. Não, Twitter. Achei que era Instagram. Ó, quem já teve cervicite pode ter filhos? Marta, pode ter filhos sim. O que é importante a gente dizer aqui é que aquela mulher que não tratou, não cuidou, deixou... Essas bactérias, elas podem subir pelo útero e realmente causar infertilidade, bloqueando as trompas, causando inflamações lá dentro. E aí isso é sério. Então, por isso a importância de que essa mulher que tem o corrimento, tem a dor, o sangramento durante a relação, venha falar com nós ginecologistas para investigar isso, que pode levar a uma infertilidade. Agora, o fato de ter tido a cervicite tratado não tem problema nenhum, ela está apta para ter filho sim. Tá, então não vai afetar na fertilidade dela. Não, deixa que ela trate direitinho. Mas a gente estava falando dos indícios, rapidinho, que uma coisa que você falou me preocupou. Você falou que ela pode ser silenciosa ou mostrar sinais. E não importa o grau de inflamação ou não, se tiver num grau muito elevado? Com certeza, se ela tiver já um grau elevado, com um acometimento mais sério, ela vai ter sintomas. Né? O que acontece é que às vezes são achados de exames. Aí, nesse caso, nem sempre requer um tratamento. Então, por exemplo, você vai ao ginecologista, o seu colo está tudo bem, não tem aparentemente nada, que as bactérias moram lá, então a microbiota é muito extensa dessa área. E às vezes faz a avaliação e de repente faz uma biópsia e vem cervicite. E você não tem sintoma nenhum, a secreção a olho nu tá fisiológica, a gente fez a pesquisa, não veio nenhuma bactéria que realmente pudesse causar alguma coisa séria, pronto, você não precisa de um tratamento além disso. Entendi. Né? Às vezes o fato de ter a cervicite apenas não significa que tem uma doença que precisa ser tratada. Agora, se
estiver acometendo o epitélio realmente do colo, estiver aprofundando, mesmo no caso do HPV, que pode até causar lesões pré-cancerosas e até o câncer do colo uterino, aí sim precisa de tratamento. Agora, a gente falou tanto em tratamento, né, até aqui falou até onde vai, que é perigoso, você pode até não ter essa infertilidade, né, no futuro, mas é só tratar da forma adequada. Quais os tratamentos que hoje tem? Olha, eu acho muito importante falar dos tratamentos em relação à prevenção, primeiro de tudo, antes de entrar no tratamento. Então, é a mulher se cuidar quanto à alimentação, como vocês disseram agora dos radicais livres, né? Então, uma alimentação adequada, evitando, sim, esse ataque dos radicais livres, uma piora do estresse, esse é o principal ponto para a gente não precisar tratar. Agora, está estabelecida a doença, então vamos fazer o tratamento. Normalmente, cremes vaginais, óvulos vaginais, pastilhas podem ser colocados localmente ou por via oral também, a gente pode fazer. Em outros casos, cauterização do colo, criocauterização, laser, e em casos mais sérios de lesões pré-cancerosas, a gente precisa até tirar um pedaço do colo uterino. Aí já é um caso mais grave, tá? Sim, mas não é, isso são o menor número de casos. Tem casos que a pessoa acaba tratando a cervicite, mas aí quando vai ver, volta com muita frequência. Qual que é o procedimento? Vocês insistem no mesmo medicamento ou mudam? O principal é você ver o que está causando essa cervicite. Então, como eu disse, aquela mulher que tem, de repente, uma candidíase de repetição, né? Tem fungo toda hora. Olha para o que ela está fazendo. Vestimenta, método de higiene, alimentação, sono. A gente sabe que o sono é super reparador. Então, aquela mulher que trabalha pra caramba, dorme pouco, come mal, super estressada, não adianta ficar colocando pastilha de óvulos, pastilhas, cremes toda hora. Não vai adiantar, né? É um brigando com o outro. Alimentação, o açúcar, como eu disse, a farinha branca. Então, a gente cuidando desses aspectos, normalmente a gente consegue resolver. Entendi. Agora, não adianta ficar só dando antifúngico ou um antimicrobiano. E não só isso que você falou, aí vai, a mulher está com uns hábitos ruins, não está se alimentando bem, está estressada, dorme mal. Aí está fazendo o tratamento. E o parceiro tratar que é bom, nada. Tem que ter o tratamento. Em alguns casos, sim, precisa do tratamento do parceiro. E aí, normalmente, são remédios por via oral, super fáceis de usar, e a gente consegue resolver. Nossa, olha, te juro, é tão bom a gente se atentar a esses detalhes. Mulheres, se cuidem mais. Às vezes, eu sei que as mulheres falam, é inconveniente ir de 6 em 6 meses, mas dá uma olhadinha. Hoje a gente está suscetível, tem tantas novas doenças hoje aparecendo, então vamos ficar de olho e procurar uma especialista e não ficar na história do achismo, né, em site de pesquisa. Vamos fazer a profilaxia. Exatamente. Primeiro, eu agradeço demais, o esclarecimento foi muito bom, obrigada mesmo. Eu vou passar o site, se vocês quiserem, né, conversar com a doutora Mariana, ó, é Mariana Halla, né? É HALLA.com.br, marianahalla.com.br. Como eu já tenho ainda um tempinho, é legal a gente forçar um pouco essa questão da prevenção. Porque eu vi uns estudos falando que de um tempo para cá, a meninada anda começando a ter relação muito mais cedo. E não usa preservativo. Então você, como uma profissional séria, especializada, deixa um recado para quem está assistindo, porque muitas meninas assistem aqui. Chega no calor da emoção, esquece. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca, Marise, que câncer de colo uterino mata. Então, eu acho que o recado principal para a gente falar hoje sobre colo de útero é fazer a vacinação, fazer o uso do preservativo e consultar o seu ginecologista com frequência adequada, sempre. Eu acho que esse é o principal recado. E até a gente estava falando de meninas novas, eu estou falando de criança começando a ter relação, e é muito sério. Então, fica aqui o meu apelo para as mães, né, prestarem atenção nisso, porque acaba até influenciando isso na formação da mulher que vai vir. Então, pode acarretar uma série de problemas. Então, tomem cuidado, mães, meninas, se cuidem, tá? Espera um pouquinho, espera o momento certo, espera o menino certo também. Com certeza. Obrigada. Um ótimo dia para você.